Saudações vascaínas, está começando mais um vídeo aqui no canal Saudações vascaínas. Dessa vez a gente veio trazer aqui para vocês um giro de notícias, atualizar as notícias sobre o nosso Vascão, que vai entrar em campo na próxima segunda-feira contra o América Mineiro em jogo decisivo. Se o Vasco vencer a partida contra o América Mineiro, ele vai conseguir escapar do Z4, ultrapassando o Santos, ultrapassando o Bahia, ultrapassando o Goiás e ocupando a 15ª posição no Campeonato Brasileiro. Lembrando que isso é só um jogo atrasado, não é um jogo da rodada, é um jogo atrasado da 15ª rodada, que já está atrasado tem um tempo, e o Vasco vai conseguir jogar essa partida com chances de sair da zona de rebaixamento. E é sobre isso e muitas outras coisas que nós vamos falar aqui nesse giro de notícias aqui no canal Saudações vascaínas. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, já ativa as notificações aqui para não perder nada. A gente está trazendo vídeos diários aqui para vocês. Todo dia, notícia nova do Vascão para vocês. E sem mais enrolação, bora para as notícias. E um repórter na saída do jogo entre Vasco e Curitiba, 5-1 para o Vasco. Gary Medel foi entrevistado e um repórter acabou fazendo uma pergunta um pouco polêmica para ele. E nessa pergunta ele citou dizendo que o Vasco esteve perdido defensivamente na sua ausência, então na derrota na vitória em cima do Fluminense, dizendo que o time estava perdido defensivamente, mas ele saiu em defesa do Maicon, que estava cobrindo ele na zaga, e o Medel disse assim: não, nada disso. O Maicon esteve em meu lugar e entrou muito bem nos jogos, assim como todos os meus companheiros. O Vasco não esteve em momento algum perdido defensivamente. Isso é muito bom, cara, isso é muito importante. O Medel claramente mostra que é um capitão que está preparado, que tem experiência, que tem cancha e está ajudando e vai ajudar muito mais ainda o Vasco a se manter unido, manter o grupo unido, para que nós consigamos alcançar o nosso objetivo, que é não cair para a segunda divisão e quem sabe tentar buscar uma Sul-Americana ainda nesse campeonato. Outra notícia que eu tenho para trazer para vocês é impressionante. Pode ser que ele seja sumido do Vasco, não está sendo muito utilizado, mas o Figueiredo vai ser utilizado pela seleção brasileira. É isso mesmo. Ramon Menezes fez a convocação para a seleção brasileira que vai disputar o Campeonato Pan-Americano. E o Figueiredo constou nessa lista, já que houve muita dificuldade para conseguir convencer os clubes a ceder os jogadores. E o Figueiredo foi um jogador que o Vasco aceitou ceder. É um Campeonato Sub-23 Pan-Americano e o Figueiredo vai estar representando a seleção brasileira nesse campeonato. O jornal argentino repercutiu muito a vitória do Vasco da Gama na última partida por 5-1 e principalmente o doblete, os 2 gols, a dobradinha de Pablo Verratti. O jornal TYC Sports postou o seguinte: Verratti converteu 2 gols no Vasco e continua na raia. O atacante marcou 2 gols na vitória de seu time por 5-1 contra o Curitiba. Desde que chegou ao clube, marcou 6 gols e 1 assistência em 7 jogos. Verratti sendo notícia lá na Argentina, sendo notícia também no Brasil. Tá jogando demais o nosso artilheiro, nosso camisa 99, e pode ter certeza que ele vai ajudar muito o Vasco nessa temporada para que a gente alcance os nossos objetivos. A notícia que eu vou trazer para vocês aqui agora é uma notícia do GE, do Globoesporte.com, e é em relação ao Payet. A informação do GE é que o Payet em breve vai começar a ter aulas de português para melhorar a sua adaptação aqui. O Rossi deu entrevista ao GE dizendo que o jogador já aprendeu a falar alguns palavrões, aprendeu a falar algumas coisas que o ajudam dentro de campo, mas eu tenho certeza que ainda assim, falando português, aprendendo mais português, ele vai conseguir se integrar muito melhor no elenco e conseguir ter mais participação, que ele vai ser fundamental, não temos como negar. O Payet é um excelente jogador e nós vemos isso nas partidas. Outra informação que eu tenho para trazer para vocês é em relação a Andrei Santos, o volante criado na base do Vasco da Gama. Ele que foi vendido ao Chelsea por um valor muito baixo, infelizmente. Mas foi uma opção do atleta, o atleta tinha um acordo com o Vasco para que ele pudesse ser vendido quando ele quisesse. Ele optou por ir para o Chelsea. O Chelsea não quis manter o jogador, emprestou ele para ter rotatividade para outro clube da Premier League, o Nottingham Forest. E hoje o Nottingham Forest enfrentou o Manchester City. O Andrei não foi relacionado para essa partida. E é sobre isso que eu queria trazer para vocês, porque o atleta decidiu, foi escolha dele. Eu não sei se foi uma boa escolha da gestão da carreira dele, mas enfim, poderia estar aqui ajudando, mas optou por estar lá, por ir para a Inglaterra, e tudo bem. Nós
sabemos que é o sonho de todos os atletas disputar a Premier League, que é a melhor liga do mundo atualmente, a Champions League, mas enfim, poderia estar aqui, mas está lá e não está sendo relacionado para as partidas, uma partida muito grande contra o Manchester City. Notícia importante também é algo ruim, no caso aconteceu na noite de ontem, Corinthians e Botafogo se enfrentaram, Corinthians o líder do campeonato, existia uma expectativa que o Botafogo pudesse vencer a partida, que ajudaria o Vasco no caso. O Corinthians está lá na parte de baixo da tabela também, ou pelo menos estava com aquela pontuação, mas o Corinthians acabou vencendo e deu um salto na tabela. E agora eu vim falar aqui para vocês do próximo jogo do Vasco, o Vasco que vai enfrentar o América Mineiro na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, às 8 horas da noite, 20 horas no horário de Brasília, então não perca a oportunidade, provavelmente as imagens serão passadas lá no canal da Premier e você pode acompanhar essa partida. Um detalhe sobre essa partida é o retrospecto do América Mineiro. Em matéria, o Globoesporte.com diz o seguinte: segunda-feira o América Mineiro terá um jogo decisivo para a continuidade do Brasileirão. O Coelho enfrenta o Vasco em jogo atrasado pela 15ª rodada, a equipe mineira atuará em casa no Independência e o América não possui um bom desempenho em jogos contra os times do Z4. Em 3 jogos, o Coelho venceu uma vez e perdeu as outras 2, então é isso aí galera, um bom retrospecto para o Vasco tem que diminuir ainda essa porcentagem e botar para dentro dos caras, vão vencer o América Mineiro lá dentro da Independência mesmo. E agora eu vou trazer para vocês aqui a provável escalação do Vasco para essa partida muito importante, essa final de campeonato contra o América Mineiro lá no estádio Independência. Muito provavelmente o Vasco vai repetir a escalação que usou na última partida contra o Curitiba em São Januário. O provável Vasco para enfrentar o América Mineiro na próxima segunda-feira no estádio Independência é o seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Gary Medel, Léo e Lucas Piton fechando na lateral esquerda, Paulinho, Zé Gabriel e Prachetes compondo o meio de campo, Rossi na ponta direita, Verratti centroavante e Payet na ponta esquerda caindo pelo meio, fazendo além de um 4-3-3, às vezes um 4-4-2. O que pode ocorrer de diferença é que como o Payet ainda está se adaptando e adaptando fisicamente também o seu corpo, pode ser que o Marlon Gomes comece essa partida para o Vasco ter uma equipe mais rápida, assim como teve no jogo contra o Fluminense no começo do jogo. O América Mineiro provavelmente vai vir para cima do Vasco, assim como o Fluminense fez lá em Engenhão, então é provável que o Vasco possa também usar essa escalação, tirando o Payet, preservando o Payet para jogar o segundo tempo e tentando começar o jogo com o Marlon Gomes. Existe essa possibilidade e agora eu vou trazer para vocês em relação à escalação, provável escalação do América Mineiro. A provável escalação do time do América Mineiro é Matheus Cavicchioli, Potiguar, Maidana e Éder. O América Mineiro costuma jogar num 3-5-2 as últimas partidas. Do seu meio de campo composto por Matheus Henrique, Juninho, Breno, Martínez e Rodriguinho, Azevedo como atacante e Mastriani como segundo atacante. Esse é o provável time do América, que já é o time que enfrentou o Red Bull Bragantino nessa última rodada e saiu derrotado. Enfim, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse dia, nesse domingão. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, não perca o jogo do Vascão. Vasco e América Mineiro lá no estádio Independência, no caso América Mineiro e Vasco. Não perca essa oportunidade de estar assistindo o nosso Vascão, apreciar e em caso de vitória do Vascão, pelo menos um empate, eu vou trazer um react aqui dos melhores momentos no dia seguinte da partida. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada. Segue também a nossa página no Twitter, @portalsaudações, de Saudações Vascaínas. Tem uma página no Twitter trazendo notícias 24 horas sobre o nosso Vascão e aqui no canal Saudações Vascaínas, todos os dias, um vídeo ao meio-dia trazendo as notícias mais atualizadas sobre os Gigantes da Colina. Muito obrigado pelo acesso, até o próximo vídeo e saudações vascaínas. Valeu, fui!